Irmão, clame ao Senhor, cara. Quando a gente canta, a gente tem que expressar nosso amor para o Senhor. Eu lembro quando eu era do mundão. Pode se sentar, desculpa. Eu lembro quando eu era do mundão, cara. Eu ia para as festas, para as rave. Todo mundo gostava de mim porque eu era bem doidão. É verdade, é verdade. Eu tocava o terror. E quando eu me converti, eu falei assim, cara, não vão me intimidar, não. Se para o mundo eu fazia dessa forma, para Deus eu quero fazer bem mais. Amém? E cara, busca o Senhor. Deixa Ele te pegar por dentro nessa noite, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, conhecido como Du. Sabe o Du? Sou eu mesmo. Amém? E nessa noite o Senhor tem ministrado no meu coração, e também a gente tem vivido isso, algo muito profundo, algo muito importante, que isso o Senhor tem gerado em nossos dias, o Senhor tem gerado em nossos corações, e a gente vê que isso é fundamental para um cristão. E a gente sabe que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, sabemos? A gente sabe que Jesus Cristo foi crucificado e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E nesses dias que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus foi em encontro aos discípulos, e a gente chama de a grande comissão. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Estão ouvindo bem aí do fundão, galera? Qualquer coisa dá um grito pro nosso brother lá atrás lá, que ele já aumenta já, amém? Então vamos lá. Então a ideia desse versículo aqui, então, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele chamou os discípulos. E nisso, Jesus fala para os discípulos aqui, ó, versículo 18 do Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, quem falou? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Feche os seus olhos, papai. Me sujeito a Ti neste momento, Deus. Me escondo atrás de Ti, Senhor. Neste momento, papai, não é o Du que está falando, Senhor. Neste momento eu não quero ser eu falando, Senhor, mas que o Senhor coloque aquilo que o Senhor quer ministrar na Tua igreja, Pai. Usa a minha boca, usa a minha voz, usa os meus lábios. Tua palavra diz que o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ouve-se a Sua voz. Neste momento meus ouvidos estão atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Neste momento também repreendo, Senhor, qualquer enganação de Satanás, qualquer heresia que ele vai querer mudar no coração dos meus irmãos aqui nessa noite, mas nós rejeitamos agora. Também rejeito agora, Pai, qualquer espírito de sono, cansaço. Também, Deus, qualquer espírito de surdez agora cai por terra em nome de Jesus. E eu declaro esse ambiente do Senhor com um ambiente de glória como os cantamos, Pai. Sim, Senhor, nós declaramos esse ambiente, um ambiente de transformação, um ambiente de cura e de milagres, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Então aqui Jesus ressuscitou o terceiro dia e apareceu para os discípulos. Quem é discípulo aqui? Só uns 50% da igreja. Não, tem alguma coisa errada, vou perguntar de novo. Quem é discípulo aqui? Amém. Queria que todo mundo levantasse, rapaz. Eu queria que todo mundo levantasse a mão. Então, Jesus apareceu para os discípulos e ele começa falando, cara, gente, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus começa a mostrar que, quando eu leio isso vem uma palavra chamada governo. Amém? Porque uma pessoa que tem autoridade, ela governa. Então Jesus, esse é o governo de Jesus.
Jesus estava mostrando um governo para quem? Para os discípulos. E quem é discípulo aqui? Amém? Então, Jesus nessa noite está nos mostrando que tem um governo que Ele é a autoridade. E você faz parte como discípulo desse governo. E a gente entende que Jesus Cristo lá na cruz morreu pelos nossos pecados, nos trouxe a vida eterna. Quem é salvo? Amém? Nós somos salvos, glória a Deus. Só que, cara, João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que entregou Jesus, né? Para morrer por todos que aquele crê. Amém? Então, todas as pessoas que creem em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora pensa comigo. Como é que pode tanta gente estar morrendo e indo para o inferno? Vocês já pensaram, alguém provavelmente aqui já pensou, aquele cara não tem mais jeito, né? Aquele ali vai para o inferno. Já pensaram ou não pensaram? E realmente, porque a Bíblia diz, aquele que não crê já está condenado. A Bíblia também fala assim, irmãos, não se enganeis, todo idólatra, todo avarento, todo caluniador, todo alcoólatra não herdarão o reino de Deus. Se o cara não vai herdar o reino de Deus, então ele está condenado. Mas Jesus Cristo não morreu? Morreu. Agora eu volto para a grande comissão. Por que Jesus Cristo chegou aqui para os discípulos e falou isso? Versículo 19, Mateus 28. Pode projetar. Ide. Agora, isso que a gente precisa entender. Jesus fez a parte dele de morrer na cruz pelos nossos pecados. E agora Ele espera que os seus discípulos façam a sua parte. Ide. Portanto, fazei. Quem é discípulo gera. Todos são discípulos aqui? Opa, já teve pessoas que não levantaram a mão. Vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos. Jesus está falando aqui para os discípulos. Por isso que é uma palavra discípulos. Jesus não está falando aqui, por favor, amada igreja, façam discípulos. Jesus também não está falando, se porventura vocês puderem, vocês podem fazer discípulo para mim? Palavra de comando. Quem que eu acabei de falar que tem toda a autoridade sobre esse governo? Jesus. E nós, como os discípulos, recebemos essa palavra ide, como uma missão. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você tem uma missão. Agora olha para o outro lado, né? E você também tem uma missão. Então, irmãos, a gente está entendendo algo aqui? Que Deus não te chamou para vir só na igreja no culto e glória. Diga santo agora. O Senhor não te chamou só para isso, cara. Porque os verdadeiros discípulos têm essa palavra, ide. Eu tenho uma missão para ti, ide. Cristiano, você tem uma missão, ide. Mateus, você tem uma missão, ide. Juan, tu tem uma missão, ide, velho. Agora, e se a gente for para analisar, quando Jesus falou isso aqui, cara, Jesus não pediu mais nada para os discípulos. Ele só falou agora, ide, portanto, fazei discípulos. Então, estão entendendo então que a igreja é muito mais além do que vir num domingo de manhã comer uma feijoada? Ou se encontrar com a galera de noite e cultuar o Senhor, isso é lindo, maravilhoso, isso é grande e poderoso. Mas, há tempos atrás, o Senhor me deu uma palavra assim, tu não é uma represa, mas tu é um rio que flui. E quando uma pessoa se converte, ela começa a se prender nessa represa. Então Deus te enche para tu encher outro. Deus te incendeia
para tu incendiar outro? Imagine só tu sendo salvo e as pessoas da tua casa tudo condenada. Caraca, é forte, irmão. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui, ó, ide, portanto, fazei discípulos. Se eu sou discípulo, presta atenção, eu estou falando de nível de discípulo, porque todo mundo aqui é discípulo, amém? Então todo mundo já entendeu o que tem que fazer, amém? Vamos fechar nossas Bíblias e vamos para casa? Então vamos lá. Olha só, se eu sou discípulo e não cumpro o que Jesus pediu, estou fora da sua missão? Estou fora? Por quê? Porque eu estou sendo desobediente naquilo que ele falou. Se Jesus tivesse falado assim, gente, porventura, né? Se der um tempinho lá, na hora de vocês pegar uma folguinha, alguma coisa, faz discípulo. Se der tempo lá, vocês vão, tá? Mas fica na paz, tá? Se não der, não. Os discípulos de Jesus, Jesus falou, ide. Essa é só uma introdução que eu quero trazer. E agora eu falando sobre, né, o que é discipulado, né? Agora eu quero falar, Odu, o que é discípulo? O que é discipulado? Qual que é essa pira aí? O que tu estás querendo dizer, né? Aí eu te pergunto, a nossa igreja, ela anda nessa visão MDA, né? De GCs na casa, de discipulado 1 a 1. Isso é uma visão da igreja aba? Sim, é uma visão da igreja aba. Mas foi a igreja aba que inventou? Foi? Por que não? Porque ele falou id, né? Então, irmãos, a gente tem essa missão, não porque nós congregamos aqui, porque nós estamos na igreja aba, mas todo discípulo de Jesus, ele tem uma missão, que é fazer discípulos. Então, o que é o discipulado? Né? O que é o discipulado? Para quem é novo da igreja e não sabe, o discipulado, cara, é o andar junto. Você se torna um discípulo, primeiramente, uma pessoa vai cuidar de ti. Né? Quando Jesus, vou pegar o exemplo de Jesus para vocês não ficarem tão perdidos. Então Jesus foi pro deserto. Jesus, quando começou seu ministério, foi até João Batista, se batizou. Depois ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. O que depois ele foi fazer? Discípulos. Quando Jesus saiu do deserto, ele foi encontrando Pedro, foi encontrando Simão, foi encontrando, vem, só me siga. Porque é isso, irmão. A gente somos salvos, remidos e lavados, se batizamos, e agora nós precisamos deixar o rio fluir. Amém? Então, o discipulado é isso, é o andar junto. Então, vai ter uma pessoa toda semana que vai estar ali, toda semana não, sempre, né? Porque tu começa a ter esse relacionamento, como Jesus estava sempre com os discípulos. E agora eu vou te dizer uns pontos que o discipulado vai gerar na tua vida. O discipulado gera um pai gerando no filho o reino de Deus. O primeiro ponto, o discipulador vai gerar no seu discípulo o reino de Deus. Amém? Porque lá em João 20, 21, Jesus fala assim, ó, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, ó, o que ele falou aqui? Ide, Jesus está enviando vocês. E também Jesus fala que ele só faz aquilo que o Pai pedia. Então rolava um discipulado do céu e na terra com o próprio Jesus. Então era o Pai gerando o reino dos céus no Filho. E depois Jesus gerando o reino de Deus nos discípulos. Agora, parece que eu estou sozinho. Vocês estão aqui, amém? Estão entendendo? Então o discipulado, cara, o discipulado vai gerar reino de Deus. O discipulado vai gerar que vocês não são dessa terra, mas são peregrinos.
Sou peregrino numa terra distante. Tu és peregrino. Nós estamos de passagem. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e ele estava na rua e aquele movimento, carro passando. A gente se perguntou, cara, a vida é só isso, mano? Trabalho, casa, toma um banho, dorme, trabalho, casa, pá, pum, pá. E depois? Para onde eu irei, Jesus? Só tem a palavra de vida eterna. Então, o discipulado, o pai gera no filho o reino de Deus. Então, olha só, isso não estava aqui no que eu tinha falado, mas gerou agora. O discipulador gera paternidade no discípulo. Uma área da vida que eu fui curado foi quando o meu discipulador gerou paternidade na minha vida, porque eu não tinha pai. Eu fui criado só pela mãe, então eu não entendia Deus como pai até então. Quando o meu discipulador gerou paternidade da minha vida, eu comecei a entender Deus como um pai. Tu viu que é delicado, é íntimo. O discipulado veio agora do céu, fresquinho, ó, é íntimo. Discipulado gera batismo. Versículo 19 do Mateus 28, que nós estava ali. Então, espera aí, gente. Só mais um pouquinho, tá, gente? Mais um pouquinho, tá, gente? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discipulado, primeiro vem o discipulado, né? Ei, faz discípulos. Depois, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós tiramos aqui que o discipulado gera o batismo de arrependimento. Aquele batismo na água que Jesus foi lá e se batizou. E João Batista fala, não, Jesus, eu não posso nem, não sou digno de desatar tuas sandálias. Aí Jesus fala, não, vamos fazer para cumprir aquilo que é para fazer. Então o discipulado gera batismo. Eu vejo também que o Senhor, quando criou Adão, o Senhor começou a criar o mundo, né? E Deus criava a água, criava as aves, e via Deus que era bom. Vocês já notaram? Já leram Gênesis ali? Os discípulos já leram Gênesis? Então, Deus faz algo e via Deus que era bom. Deus fez Adão e viu que não era bom que o homem andasse só. Porque o discipulado é relacionamento. O discipulado não é bom que o homem anda só. O discipulado, tu anda junto com o teu brother aqui de mão dada. Isso é discipulado, irmão. Não é bom que o homem anda só. E pensa comigo. Jesus não é Jesus, o maravilhoso, o que tem autoridade, poderoso, grandioso. Mas ele não precisou de João Batista para batizar ele. Não é bom que o homem viva só. Irmão, jamais tu vai lá no rio e vou dizer, ô Jesus, vou me batizar, tá? Sozinho. Não é bom que o homem viva só. Tá vendo que o evangelho do Senhor é relacionamento? Nós precisamos um do outro. Olha para o teu irmão que está do lado e diz assim, eu preciso de ti, velho. Eu preciso de vocês e vocês de mim, e nós todos juntos e misturados. Amém, glória a Deus. E o discipulado também ensina a guardar as palavras de Jesus. Versículo 20, por favor. Então, batizaram o Filho no nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o discipulado, irmão, gera isso. A ensinar o teu amigo, o teu irmão, a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Olha que legal isso. Tu pode ser uma pessoa que vai ajudar a outra a permanecer até o fim. Amém?
Cara, aqui eu vou entrar num assunto bem profundo, é rapidão. Como eu trabalho com propaganda, eu vou fazer uma propaganda. Esse livro aqui, ó, a gente tem ali para vender, tá? Comprem. Porque a gente se informa de muitas coisas. Mas já que a gente caminha neste lugar e a gente entendeu que Jesus pediu para a gente fazer o ID, né? Esse livro fala muito profundo sobre a eficácia do discipulado profundo. E eu quero ler um trechinho rapidão aqui com vocês, que conta a história do pastor Elvis. Quando o pastor Elvis foi implantar a visão MDA na igreja de Santarém dele, ele já era um cara que tinha uma igreja enorme, irmão. Agora nós vamos entrar num lugar profundo do discipulado que tu vai dizer, no final eu creio que no final, nessa semana, vai gerar isso. Transparência, vai gerar cura, vai gerar muita coisa e vocês vão ansiar por discipulado. Então esse cara aqui, o Elvis, ele tinha uma igreja enorme já, e grande. Aí quando eles começaram com essa visão do MDA, né, do discipulado, o discipulador dele teve um sonho com ele. E chegou no dia do discipulado e falou, cara, eu tive um sonho contigo. Eu sonhei que tinha uma mesa, e nessa mesa tinha muita comida. Só que quando eu via você chegava até perto da mesa, mas só comia das migalhas. E quando eu olhei no sonho, eu vi que seus braços estavam presos com correntes. Eu não entendi, ele falou, eu não entendi o porquê desse sonho. Mas vamos orar, isso no discipulado. O Elvis então chegou em casa e foi orar. E quando ele estava orando, uma voz veio assim, ó, assassino. E naquele momento ele achou que, cara, sai Satanás, sai daqui. E o Espírito Santo falou assim para ele, não é Satanás, sou eu, o Espírito Santo. Eu pensei que era o diabo tentando atrapalhar o meu tempo sozinho com Deus. Mas o Espírito Santo veio e disse que não era o diabo não, que era ele mesmo. E eu disse que nunca havia matado ninguém. Entretanto, ele me disse que matar alguém não é só quando a gente pega uma arma e atira nessa pessoa. Há muita gente matando pessoas com a língua, quando fala mal de outra, quando fica de mal com alguma pessoa. Eu falei em que área eu errei? Onde que eu falhei? E ele me falou, você matou o seu pai em seu coração. Eu caí de joelhos e lembrei de quando meu pai me abandonou. Olha a história do cara. Eu era adolescente, trabalhava no garimpo, ao voltar, meu pai tinha vendido a nossa casa. Ela ainda estava fechada, um pouco abandonada e tinha um portãozinho do lado. E entrei por ele. Eu me lancei naquele chão do quintal e ali veio a pior das dores no meu coração, que é a dor do abandono. Olha o que esse cara passou. Eu levantei os olhos para o céu e falei, hoje eu te mato do meu coração. Você nunca mais ouvirá de te chamar de meu pai. Olha o que o Elvis falou para o seu pai, né? Mas o pai dele não estava ali, falou no mundo espiritual. Nesse governo que eu falei que Jesus que governa. Às vezes nós esquecemos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. E você? Tem alguma mágoa com alguém? Matou alguém em seu coração? É com o pai, é com a mãe, é com um amigo, um namorado? É um marido que se foi? Somente os que têm o coração puro virão a Deus. Eu liguei para o meu discipulador e pedi para ele receber. Ele ligou para quem? E ao chegar em sua casa, abriu o meu coração. O que ele fez? Abriu o coração. E contei tudo. Ele olhou bem nos meus olhos, pegou a Bíblia e me mostrou que amar é perdoar. São decisões que temos que tomar até mesmo quando não queremos. E ele me perguntou, você quer perdoar? Hoje o seu pai? E eu falei que não queria. Mas ele falou que a palavra de Deus dizia que eu deveria, então eu respondi, se a palavra diz, eu decido obedecê-lo.
Esse é um testemunho, irmão, que está contando o que houve num discipulado. Eu falei para o meu discipulador que eu precisaria de ajuda e imediatamente ele se prontificou e me ajudou. Ele me ajudou a vencer algo que não acreditava ser possível. E ensinando a obedecer tudo que Jesus falou é isso. A gente ajudar em áreas que está lá escondidinha que a gente não quer ser curado. E nesse tempo a vida do Elvis foi mudando, velho. A vida do Elvis foi mudando. Deus começou, olha só que interessante, quando aconteceu isso, que ele liberou o perdão para o pai dele ali, o discípulo dele, antes foi o discipulador, ajudou a entender o que estava acontecendo com ele, agora o discípulo, que é o Walter, falou assim, ei Elvis, eu vou te ajudar a encontrar a tua família. E no processo todo, daqui a pouco, o Walter encontrou a família do pastor Elvis. Olha só que profundo o negócio aqui, dá um pausa nessa história. Lembra que eu falei que esse cara tinha uma igreja? E o que ele tinha dentro do coração? Mágoa do pai dele, não tinha? Tu acha que ele ia para o céu? Não ia para o céu. Que heresia. Vai ler Bíblia, irmão. Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando sobre o Pai Nosso, ele no final do Pai Nosso, ele fala assim, se vocês não perdoar uns aos outros, meu Pai não perdoará vocês. Então é sério, velho. Às vezes a gente pode estar enganado aqui dentro. E a gente precisa de uma pessoa para dizer, cara, vamos orar junto, mano. E nesse processo, voltamos para a história, todo mundo está entendendo a história do Elvis? Amém? E nesse processo do Elvis, cara, encontraram a mãe do Elvis, que o pai dele tinha falado que estava morta, coisa e tal, beleza? Ele foi ministrar numa outra cidade, e olha o que aconteceu. Ele encontrou o pai dele. Caraca, que legal, irmão. Deus levantou outra pessoa que falou para ele assim, cara, se teu pai estiver em território nacional, eu vou encontrar o teu pai. E dito e feito, o cara encontrou. Combinaram então o Elvis e o pai dele, aquele pai que abandonou, para conversar. E olha só, abraçamos-nos e choramos muito. Então eu percebo nele, no seu semblante, algo diferente. Ele com o pai já agora, estão entendendo? Isso aí, vai dando feedback aí, galera. Perguntei para ele, pai, você é evangélico? Para minha surpresa, ele me disse que sim. E olha o que Deus faz, cara. Então perguntei, desde quando? Ele me dá a data certinha, o mês, e ao fazer os cálculos, descobri que depois de 6 meses que eu havia liberado perdão a ele, decidido amar, orar e jejuar por ele, ele entregou sua vida para Jesus. Agora eu te pergunto, como não agradecer a Deus pelo discipulado? E agora eu te falo uma coisa, mano. Foi a igreja Aba que inventou o discipulado? Isso é divino ou não é? Sabe por que é divino? Porque as coisas divinas nos transformam nosso caráter. Essa veio fresquinha do céu. Vou até repetir. As coisas divinas transformam o nosso caráter. Então, eu contei um pouco da história. Olha o que o discipulado gera. Cura. Porque o cara estava com uma igreja, velho. Uma igreja top. Sabe quantos membros o cara estava na igreja? Aqui no livro fala que ele tem 70 mil membros. Tu já pensou o cara ter 70 mil membros? Como é que ele dá conta de cuidar de 70 mil membros? Através do... Amém. Discipulado gera... cura. Abre para mim lá Tiago 5,16. Tiago 5,16. Estão entendendo o que é discipulado? Quem aqui está com vontade de ser discipulado? Eu creio, irmão, que a partir de hoje, muitos discipulados vão começar a se abrir e destrancar. E eu esqueci até de falar o tema da minha mensagem, velho. Vocês querem saber? O discipulado que você não conhece.
Esse é o tema da minha mensagem, o discipulado que você não conhece. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa é a ideia do discipulado, irmão. Confessai. Irmão, se você não confessar o teu pecado, o pecado vai te confessar. Se você não confessar no 1 a 1 para o teu discipulador, daqui a pouco toda a igreja está sabendo do teu pecado, porque ele manifesta. Essa é a ideia de Satanás. Satanás faz tu pecar para depois manifestar para te envergonhar. E agora se tu vem e conta para o teu discipulador, ele caiu por terra. Por quê? Confessai os vossos pecados uns pelos outros, orai um pelos outros para serdes. Imagina só, irmão, esse pastor, se ele não confessa aquilo que estava no coração dele. Por isso que a gente precisa confessar, cara. Outra coisa muito importante que a gente sempre trata, é uma coisa que o Senhor tem falado no nosso coração, que a gente é árvore frutífera, amém? E toda boa árvore dá frutos. Mas se uma árvore que não dá fruto, o que ela tem? Tem alguma coisa errada? E se tem alguma coisa errada, o que é? É pecado, velho. Tem alguma coisa que precisa ser exposta. Porque o Senhor só vai trabalhar através da nossa vida no momento que nós ser transparentes. Essa camisa branca aqui, é porque vocês estão longe, mas se você chegar de perto, vocês vão ver que ela é transparente. Toda camisa branca é transparente, até dependendo do tecido, não é verdade? Tem camisa branca, tu tem que botar até uma outra por baixo, senão tu consegue enxergar. Assim são as vestes brancas de Jesus, transparente. E o discipulado também é transparente. Davi fala: enquanto eu ocultei os meus pecados, os meus ossos se partiam, se rachavam. Confessai os vossos pecados e orai um pelo outro. Irmão, confessa, velho. Eu vou contar rapidinho do meu testemunho. Eu era um viciado em pornografia. Sério, velho. Viciado em pornografia. Porque isso é uma cultura, né? Infelizmente, isso é uma cultura muito... Vocês estão cansados? Estão de boa? É. Então, isso é uma cultura muito forte dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, pelo menos. Isso era uma cultura muito forte entre a vida da nossa família. Eu ganhava dos meus irmãos revista. Então, para mim, aquilo ali era da hora. Agora, para se libertar dessa impureza, velho, foi uma fita muito louca. E enquanto eu cobria, aquilo me acusava. Enquanto eu cobria os meus pecados, aquilo, bonitão. Tu vai indo para a igreja. Tu está indo para a igreja e tu está encobrindo as tuas... Aí a partir do momento que eu cheguei para o meu discipulador e falei: cara do céu, não consigo vencer isso, velho. Eu já estava convencido que eu não ia conseguir mais. Sério, cara, olha só, eu estava convencido. Eu falei: cara, não dá, velho. Por quê? Porque eu não tinha confessado ainda. Falei assim: cara, só que olha só a minha ideia. Eu pensava: não vou falar nada que eu vou conseguir. E puf, caía. Não, eu vou conseguir. Puf, caía. Eu vou conseguir. Puf, caía. A gente acha que a gente consegue, mas isso está tão impregnado em nós, que enquanto tu não confessar uns aos outros e orar um pelos outros, tu não vai ser curado. Não se engane dentro da igreja, irmão. Tu não vai ser curado, velho. Sério, cara. Aí, a gente agora, eu e a Andressa, estamos liderando o setor azul, então a gente está organizando uns discipulados. Cada discipulado que a gente vai organizar, a gente está falando: mano, entra no discipulado com o teu coração aberto, velho. Já chega confessando pecado. Quer voar ligeiro? Quer dar-lhe? Confessa pecado, irmão. Quanto mais tempo tu se esconder as coisas ocultas, mais tempo tu vai ficar na cadeira e não vai dar fruto. E se tu não dá fruto, tu não faz discípulo. E se tu não faz discípulo, tu está fora da missão do Senhor. E se tu está fora da missão do Senhor, tu está desobedecendo.
E se tu está desobedecendo, tu está contra a palavra e tu vai para o inferno. Nossa, do que heresia, vai ler Bíblia. É forte isso, né? Mas é real, cara. Vocês viram que igreja ser igreja é muito mais além, cara, do que só vir aqui. Glória. Amém? Versículo 19, olha só. O discipulado, eu já estou terminando, tá, gente? Vocês estão cansados? Tá legal? Quem vai ser discipulado aqui daqui para frente? Eita Deus, é isso aí, Senhor. Vamos lá, a tarefa, o discipulado, ó, o que eu acabei de falar, meu Senhor é maravilhoso. O discipulado gera vida eterna. Tiago ainda, no 5, 19 ao 20. Só vai no versículo 19, olha só. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, quem vai converter? O discipulador. Sabei que aquele que converte o pecador dos seus caminhos errados, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não, vocês não entenderam. Volta lá no 19. Olha só, presta atenção. Meus irmãos, eu vou abrir para vocês aqui. Ó. Se algum entre vós desviar da verdade. Beleza, o cara entrou no discipulado, mas se desviou. Amém? Olha o papel do discipulador agora, ó. E alguém converter, o discipulador vai converter, vai estar ali, não mano, vamos junto, caiu, pecou, peça perdão e nós vamos vencer, vamos orar. Sabei que aquele que converte, o pecador, o discipulador que caiu no pecado, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Olha que chave que está nesse versículo, irmão. Cara, ser discipulador, tu tá ajudando uma pessoa a herdar a vida eterna. Meu Deus do céu. Vocês não entenderam, né? Um discipulador ajuda o discípulo a herdar a vida eterna. Parabéns, discipuladores, vocês estão gerando isso na vida do teu discípulo. Eu estou lendo um livro chamado Evangelismo por Fogo. E uma coisa que me marcou muito profundo, Henning Bonk, alguma coisa assim é o nome do cara, é um gringo aí. Ele fala assim que o Evangelho de Cristo não é um iate de prazer. Pega essa paulada, irmão, né? Porque as pessoas acham que vim para a igreja e mudou minha vida, Senhor, glória a Deus, né? Vira um crentão. Até usa o nome de Jesus para acusar. Aquilo lá, só Jesus na causa. E vê gente ai, irmão. Então, olha só. Ele falou num livro bem profundo assim, ó. O Evangelho de Cristo não é um iate de prazer, mas é um bote de salva-vidas. Sabe por quê, gente? Jesus já morreu lá na cruz. Por muita gente, por drogado, pela prostituta. Eu fico imaginando, Jesus morreu até por aquelas mulheres que eu ficava vendo no vídeo pornô lá. Jesus morreu por elas também. Mas por que elas não vão ser salvas? Porque está faltando uma igreja que está de bote resgatando. Entra, vamos lá, id. Profundo? Né? Imagina o que Jesus vai pensar do iate. Né? Caraca, vocês não entenderam nada, velho. Vocês estavam lá nos seus prazeres, nas suas doideiras e não entenderam o que é o Evangelho? Que é resgate de vida. Evangelho de Cristo, discipulado e discipulador, é isso, irmão. É levantar o homem caído. Coloca a mão no teu coração e diz assim: eu sou o discipulador que vai levantar homens e mulheres caídos. Vocês não são represas, mas vocês são rio que flui. Para finalizar, discipulado gera servos. Isso também gera, porque uma coisa que o discipulado gera é
fazer o discípulo, vamos servir na igreja. Abre João 13, do 12 ao 15, que a gente vai pegar o cara, né? Nosso lindão, nosso cheiroso. João 13, do 12 ao 15. Eu já estou terminando, tá, gente? Amém? Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreende o que fiz? Vós me chameis de mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vós lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Então a ideia do discipulado é isso. A gente lava os pés dos discípulos, depois os discípulos se tornam discipuladores e lavam os pés dos discípulos deles, e assim por diante, e aquilo lá, e o reino vai aumentando, e o mais lindo que o reino vai aumentando com o caráter de Cristo. Porque o discipulado gera caráter de Cristo. Amém? É meio doideira isso, mas é a real. Então, irmão, versículo 20 do Mateus 28, 18, que eu já vou finalizar. 28, 18, 20. Então entenda uma coisa aqui, irmão. Você que não é discipulado ainda, você que é discipulador ou discípulo, que até agora encobriu coisas, abre o teu coração, velho. Sabe por quê? Só está perdendo tempo. Vindo toda semana, tá tudo bem? Ai, tá tudo bem. Cara, e não tá tudo bem porque se tá tudo bem, tu vai gerar frutos, velho. E a gente sabe que não gera frutos. É forte? Mas é a realidade, cara. O pastor sempre fala, mas tem pessoas que demoram para dar fruto. Sim, verdade, tem árvores que demoram. Às vezes demoram porque demoram para confessar. Então, cara, tu que é discípulo, mano, tu que é discipulador, abre o teu coração. Discipulador, mostra quem tu és. Às vezes a gente quer mostrar, não, cara, eu nunca passei por isso. Não, discipulado é uma parada muito legal, sabe por quê? Deus não une pessoas, mas sim propósitos. Porque aquilo que eu passei, eu vou ajudar o meu discípulo. Deus jamais vai te colocar num discipulador que... Não, isso aí nunca passou porque eu passei. Passou sim. Porque Deus une propósitos, não pessoas. Versículo 20, aqui vocês têm que ficar aleluiado, tá? Quem é discípulo de Jesus vai ficar aleluiado. Então depois que a gente fazer todas essas coisas, Jesus diz assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? Era isso que eu queria deixar para vocês. Então, ó, eis que estou convosco. Quer uma convicção que Jesus está contigo? Faz discípulo. Às vezes Satanás é um baita de derrotado. Às vezes ele quer vir e dizer, né? Aí eu falo, não, meu, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu estou fazendo discípulo, Satanás. Tu está perdendo mais uma alma. Essa é a ideia, irmão. E eis que estou convosco até a consumação. Até a vida eterna eu vou estar com vocês. Mas fazem discípulos. Seja um discípulo transparente. Quem não é discipulado aqui ainda, levante suas mãos. Pô, cara, que legal, bem pouca pessoa. Quem é discipulador, levante suas mãos. Bastante gente, parabéns para vocês. Quem quer ser discipulado, levante suas mãos. Amém. Só alguns entenderam a mensagem. Estou brincando. Amém, gente? Se coloque de pé então, vamos orar. Entenderam então? Vocês têm uma missão? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, você tem uma missão. Amém, irmãos. E eu também falo, leiam esse livro, cara. Leiam esse livro que vai edificar muito vocês, a vida de vocês. E vamos fazer discípulo para o Senhor. Vamos gerar caráter de Cristo, vamos gerar pessoas, vamos sacudir o inferno, porque o Senhor está conosco até a consumação do século. Amém? Feche seus olhos, papai. Obrigado pela tua santa palavra, Deus. Eu te amo tanto, Senhor, eu te amo tanto, Pai. Deus, nunca nos deixe, Pai,
sair fora do teu movimento. Não nos deixe, Pai, por favor, Deus, por favor, é uma oração com temor, Pai. Eu oro para que o Senhor não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Deus, se tem alguém aqui nessa noite que não entendeu nada, Senhor, mas que o Espírito Santo possa revelar profundamente no coração, Pai. Deus, não nos deixe, Pai, fora daquilo do... Deus, se a gente está por acaso em um iate de prazer, Deus, nos tire. Nos jogue na água neste momento. Nos jogue na água para que pelo menos um bote chegue e diz: ei, venha, se levante comigo. Sim, Jesus, sim, Jesus. Eu oro que, Deus, transparências começam a acontecer nos discipulados. Curas, milagres, Deus. Eu oro para que essa igreja venha voar, eu oro para que essa igreja venha cuidar, eu oro para que essa igreja venha discipular, eu oro para que Deus nessa noite aqui levante discipuladores, levante discípulos, Pai, levante, Pai, uma igreja compromissada de querer o caráter do Senhor, Pai, uma igreja transparente, uma igreja sem rugas, sem máculas, sem doença, meu Deus. Sim, Jesus, eu oro por isso, Pai. Nos corrige, não nos deixe fora da tua missão, não, Senhor. Que os meus irmãos aqui, Pai, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de discipular, de cuidar, de amar, de dizer: Pedro, tu me amas, sim, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Apacenta minha ovelha. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Apacenta minhas ovelhas. Cuida, discipula, ensina todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco até a consumação do século. Em nome de Jesus. E aplauda Ele, porque Ele é lindo, Ele é cheiroso. Obrigado, Senhor.